criança, doenças miometriais, DIU, sangramento uterino disfuncional, doenças endometriais, dor anexial, foliculogênese e massas anexiais. Começando então com as malformações uterinas, então nós temos uma prevalência muito divergente na literatura, mas literaturas atuais aí mostram em torno de 7% da população, com anormalidades renais em torno de 1/3 dos casos. A história de infertilidade e aborto espontâneo em 25% dos casos, sendo que o mais comum é o útero septado. Lembrando que a gente tem aqui a estrela do show, né, que é o ultrassom 3D, o plano coronal dele mostra aí o plano frontal do útero, né, então ele mostra a avaliação do fundo, dos córneos e da cavidade uterina. Então esse plano coronal, ele já caiu algumas vezes na prova do CBR, ele é obtido através do ultrassom 3D. Bom, relembrando um pouco da formação, com seis semanas, então a gente tem a gônada indiferenciada. Se eu tenho o cromossomo Y, ele vai produzir o fator antimileriano e aí vai desenvolver as gônadas masculinas. Se eu não tenho o fator antimileriano, a gente vai ter o desenvolvimento das femininas. Então, o que é esse desenvolvimento? Então, eu tenho o crescimento dos ductos milerianos e a regressão dos ductos mesonéfricos. Uma falha nessa fase leva a malformações graves, como a aplasia ou hipoplasia de vagina, colo ou útero. A fusão mediana dos ductos milerianos, que leva a um útero bicorno e de Delfo, e a reabsorção dos ductos milerianos fundidos, que uma falha nessa fase leva então ao útero septado ou arqueado. A atualização americana de 2021 separou em 9 subtipos: a genesia mileriana, cervical, útero unicorno, útero de Delfo, útero bicorno, útero septado, septo vaginal longitudinal, septo transverso e as anormalidades complexas. Vamos falar das mais comuns aqui, né? Então, quando a gente vê ali o aplicativo de malformações mesmo, ele tem essa aparência, tá? Então, cada categoria ela tem 5 elementos educacionais. Para quem quiser consultar também no aplicativo, fica bastante didático, só que é bastante longo. Então, vou resumir um pouquinho aqui para vocês. Então, a genesia mileriana, que é muito conhecida como síndrome de Rokitansky, é uma anomalia do trato genital feminino causada pelo desenvolvimento interrompido dos ductos de Miller, resultando em agenesia ou hipoplasia do útero e da vagina. Acomete 1 em cada 4.500 recém-nascidos do sexo feminino. O diagnóstico é daquela menina que vem lá para os seus 17 anos, nunca menstruou, então a gente fala em amenorreia primária, né? Então, quando tenta ter relação sexual, não consegue ter penetração. Então, aqui a gente só vê que ela tem o terço distal aqui da vagina. Quando a gente coloca o transdutor transvaginal, ele não progride. Então, essa é a imagem típica da síndrome de Rokitansky. A maioria dos pacientes ainda podem ter úteros rudimentares, uni ou bilaterais. Já o útero unicórnio é o desenvolvimento anormal ou falhado de um dos ductos milerianos, que está associado a um corno uterino rudimentar em quase 2/3 dos casos. Esse corno rudimentar, ele pode ser ou não cavitário. E se for cavitário, ele pode ser comunicante ou não comunicante. O não cavitário, ele corresponde a 33% dos casos. O cavitário não comunicante, 22%, e o cavitário comunicante, 10% dos casos. Então, o que costuma dar mais complicação aí é o cavitário não comunicante, né? Porque aqui vai ter menstruação, descamação. Geralmente, esse cavitário não comunicante, ele é identificado aí em alguma urgência. Então, no ultrassom, a gente vê um útero desviado para o lado da pelve, né? Com uma forma alongada, que a gente chama a forma de banana. A genesia renal ipsilateral ao lado do corno ausente ou rudimentar, ela está presente em até 40% dos casos.
Já o útero bicórnio e o de Delfo, eles são resultados da anomalia de fusão. O bicórnio, ele tem uma indentação uterina externa maior do que 1 centímetro e o de Delfo são dois corpos uterinos separados também com duplicação do colo. Aqui a gente vê uma foto clássica do útero de Delfo, né? Então, os dois corpos uterinos, até em um tem um saco gestacional e essa gordurinha branca separando os dois. Já o útero septado, 55% dos casos, cai muito na prova, né? A gente saber qual é a malformação uterina mais importante. Ele é associado a altas taxas de aborto espontâneo no primeiro e no segundo trimestre, a parto prematuro e a má apresentação fetal. A composição desse septo, ele é muito variável. Ele pode ser desde um septo muscular muito vascularizado até um septo fibroso. Então, aqui a gente vê no modo B, né? Então, é uma estrutura aqui hipoecogênica que na bifurcação, que bifurca o fundo uterino, né? O fundo da cavidade uterina. Aqui no ultrassom 3D, no plano coronal, a gente consegue ver muito melhor. Bom, quais são os critérios diagnósticos, então, para o útero com septo parcial? Então, aqui vamos começar pelo normal ou pelo arqueado, né? Então, a gente tem um ângulo de indentação maior do que 90 centímetros e uma profundidade de septo menor do que 1 centímetro. Há discussão se o arqueado é considerado como normal, também até a classificação europeia já não classifica mais como anormalidade, mas como variação anatômica. O útero septado parcial, ele tem um septo maior do que 1 centímetro de profundidade, uma indentação maior do que 90 graus. Já os úteros bicórneos, eles têm uma indentação serosa maior do que 1 centímetro. Bom, o útero septado, né, muitas vezes ele passa por manejo cirúrgico, ainda é controverso, né, então aqui um útero pré e pós-cirurgia, né, então foi feita a ressecção histeroscópica do septo uterino. Uma questão para a gente entender melhor, né? Considere uma mulher de 35 anos de idade, assintomática, realizando ultrassom de rotina. A imagem a seguir indica um corte transversal do útero na região fúndica. Então, aqui a gente vê uma bifurcação do endométrio na região fúndica da cavidade uterina e uma estrutura hipoecogênica aqui entre eles. Bom, baseando-se no caso e nas imagens apresentadas, assinale a alternativa em relação à conduta ou diagnóstico correto. A. Trata-se de útero bicórneo. B. Trata-se de útero septado. C. Realizar a ressonância magnética, uma vez que só ela poderá fornecer o diagnóstico. D. Trata-se de útero de Delfo. E. Trata-se de realizar ultrassom tridimensional, pois esse método é capaz de fornecer o diagnóstico. Aqui a gente fica com bastante vontade de falar que é um útero septado, né? Mas no modo B a gente não consegue. No modo tridimensional a gente consegue dar o diagnóstico, não só com a ressonância. Então o ultrassom tridimensional ele é capaz de fornecer o diagnóstico. A importância do ultrassom tridimensional que eu coloquei lá no início. Sobre as malformações millerianas, assinale a alternativa incorreta. A avaliação do colo uterino deve ser feita de maneira à parte, pois é possível a ocorrência do útero bicórneo com 1 ou 2 colos. B. O útero arqueado apresenta melhor prognóstico em termos de possibilidade de gestação em relação às demais malformações. C. Pela embriologia milleriana, a genesia dos córneos uterinos é acompanhada de agenesia ovariana, de maneira semelhante ao que acontece com os ductos wolffianos. D. A avaliação do contorno externo do útero é fundamental para a classificação adequada da morfologia uterina. E. O ultrassom 3D possibilita a visão do plano frontal do útero, que é o plano coronal, e permite observar o útero de frente. Assim, podemos avaliar corretamente o fundo, os córneos e a cavidade endometrial. Bom, isso aqui é bastante importante, por isso que eu trouxe para vocês essa questão, né? Então, todas estão corretas, né? Então,
pela embriologia milleriana, a agenesia dos cornos uterinos é acompanhada de agenesia ovariana. Na verdade, não, né? Então, a origem embriológica ovariana é outra do que dos ductos de Wolff. Então, quando você tiver aí malformações uterinas, ela não vai ter relação com as malformações agenesia ovariana. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Pela embriologia milleriana, a agenesia dos cornos uterinas é acompanhada de agenesia ovariana, de maneira semelhante ao que acontece com os ductos de Wolff. Lembrando também, pessoal, que além de não ter relação com as malformações com a genesia ovariana, a gente sempre tem que lembrar também que nunca vai ter 4 tubas uterinas, tá? Então, quando o útero ele faz o processo de divisão, né, que tem a absorção dos ductos de Wolff e o aumento dos ductos de Miller, a tuba ela não se divide. Então, a gente também nunca vai ter 4 tubas uterinas, tá? Então, isso também já caiu em prova, né? Então, deixando aqui para